no estudo sistematizado da doutrina espírita, no capítulo da orientação ao centro espírita, no subitem o centro espírita, segundo Allan Kardec, item número 5, está dito: se o espiritismo, esta doutrina consoladora, merece considerar que só o equilíbrio de cada casa espírita contribuirá para o equilíbrio do movimento espírita como um todo. Há uma responsabilidade em todos nós, em geral, e em particular em cada um de nós, para que a casa espírita, tema deste congresso, esteja estruturada no organismo da codificação, para que o centro espírita não se afaste, até no mais mínimo detalhe, repetindo Kardec, daquelas bases essenciais, para que seja preservado o sistema de unificação, a inteireza, a integridade da doutrina através do movimento. Foi pensando assim que por volta de 1895, na Federação Espírita Brasileira, o anjo Ismael manda buscar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante para dirigir a casa que tem como lema Deus, Cristo e caridade, ensejando ao apóstolo, ao Kardec brasileiro, pensar no sistema de unificação que virá mais tarde a ser consolidado, quando a Federação Espírita Brasileira, no dia 1º de novembro de 1904, faz uma proclamação aos espíritas do país, convidando-os a esta base de unificação que se consolidará no dia 5 de outubro de 1949, 45 anos depois, quando se firma na então capital da República o Pacto Áureo, que reúne os espíritas do território brasileiro para a reunião do Conselho Federativo Nacional, onde estudemos as dificuldades de comportamento do centro espírita, as problemáticas que dizem respeito ao movimento, porque a doutrina é imperecível. A doutrina está apresentada. Na hora que a ciência apresentar algo que lhe demonstre o erro, nós modificaremos a conduta. Mas até hoje, a ciência somente a confirmou. Vemos aquele propósito de 1949. Hoje, transformado neste primeiro congresso mundial de espiritismo, graças ao Conselho Espírita Internacional, que tem as suas primeiras bases em Liege, e aqui hoje presente em mais de 30 países, quando no território brasileiro cerca de 6.000 centros espíritas albergam 7 milhões de adeptos que estão marchando para se tornarem verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, para uma população de 30 milhões de simpatizantes do espiritismo na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo. Senhores delegados dos países aqui presentes, queridos irmãos de várias nações da terra, demos-nos as mãos e unidos fraternalmente, lutemos contra os dois inimigos básicos, a incredulidade e o fanatismo. Concomitantemente, façamos uma viagem interior para lutarmos contra as nossas paixões, porque o espiritismo, como toda doutrina, tem inimigos fora e dentro do seu movimento, e nós, os piores inimigos, estão dentro de nós. São as nossas imperfeições que deveremos limar, superar, para que essa doutrina consoladora atinja a meta prevista pelo codificador, a meta da renovação social, que logo mais
se avizinhará da terra e que dependerá de nós, os espíritas, no movimento para consolar as lágrimas, para extirpar as matrizes geradoras da miséria, para guiar os que têm os passos vacilantes, para conduzir os que estão aturdidos na luta, para erguer a mensagem da paz acima dos conflitos bélicos, dos conflitos emocionais, para dizer que vale a pena amar e estabelecer como código de honra não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Podemos até ver a era nova. Logo mais raiará um novo milênio, o milênio do espírito imortal. A doutrina espírita lançou as bases da era nova. Nós somos os mensageiros desta extraordinária doutrina, que deveremos levá-la com sacrifício aos mais diferentes rincões da terra. Espírita seja o nome do nosso nome, escreveu Emmanuel através das veneradas mãos de Francisco Cândido Xavier. Espírita seja o nome, a legenda da instituição que você frequenta. Espírita seja o caráter da criatura, para neste contubérnio podermos dizer: meu Deus, eu até vejo a hora em que nos daremos as mãos como irmãos, sem prejuízos de raça, de religião, de política, de país, de fronteiras, usando o nome irmãos uns dos outros. Neste momento queremos dizer-te da nossa imensa alegria, do nosso inefável amor. Agradecemos-te, Senhor, pela honra de viver, pela glória de amar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem